Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente dá continuidade ao nosso curso de Excel, que o professor Felipe começou com a apresentação do Excel de uma forma maravilhosa. Poxa, muito bacana a aplicação, mostrando, né, as aplicações do Excel, o uso, né, até os itens mais avançados que o Excel proporciona, que são os dashboards, né, e aqueles mapas, atualização dinâmica de figuras. É muito poderoso mesmo essa ferramenta. Mas o propósito do Excel é sempre esse, ser uma planilha, né? Como o Word tem a, a, a sua essência em ser um editor de textos, né? O PowerPoint um apresentador de slides. O Excel é uma planilha eletrônica, muito poderosa, mas é uma planilha eletrônica. Funciona às vezes até com o ar de banco de dados, mas ele é uma planilha eletrônica, não deixa de ser uma planilha, tá? Com muitos recursos mesmo. Então vem comigo para minha tela, que eu vou tentar ser breve, fazer essa aulinha em 10 minutos aí, para não você não ficar muito tempo aqui na tela, mas que seja objetivo, claro, e que atinja as suas necessidades, tá bom? Então vem aqui, ó. Aqui é minha tela, vou abrir o Excel, tá? Vou abrir o Excel. Vou puxar aqui, eu abri o Excel. Tá aí a cara do nosso Excel. Ele é assim, né? Trazendo sempre aquela ideia já que o Word traz, que o PowerPoint traz, o menu Ribbon, né, todo direitinho aqui com as abinhas, né, as formatações. Então isso tudo é muito importante, né, porque a gente já está familiarizado. A Microsoft mantém o padrão dela em todos os seus programas, né? Então olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem uma planilha, né? E deixa eu só mostrar para vocês aqui uma nomenclatura importante para a gente. Aqui em cima você pode ver que está escrito assim, pasta 2. Não é isso que está? Pasta 2. Por que pasta 2? Porque o Excel cria uma pasta, que é o arquivo, e dentro dessa pasta a gente tem várias planilhas. Planilha 1. Eu posso clicar nesse maisinho aqui, ele vai criar planilha 2, vai criar planilha 3. Eu posso trocar o nome dessa planilha. Se eu der 2 cliques aqui, ó, posso escrever aula, né? Troquei, essa aqui é minha planilha aula. Então a gente vai trabalhar nessa planilha aula que está dentro de uma pasta, que é o arquivo do Excel, que a extensão dos arquivos do Excel, extensão é aquele finalzinho que identifica para o Windows ou para o Mac ou para o Linux, a extensão ele identifica para o sistema operacional de que programa ele faz parte. Por exemplo, lá do Word é .docx, né? A partir da versão 2017 ficou esse X em DocX. Então, se é um PowerPoint, é um PPTX. Se é um Excel, é um XLSX. É a extensão dele. Tá certo? Então, a gente tem a planilha. Eu vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom até 250 para ficar bem claro e nítido para a gente, grandão, né? E a gente tem aqui a nossa tabela, né? A nossa planilha. Por que eu falo tabela? Porque funciona como uma matriz. Você já, quando estudou, fez o seu ensino médio, você teve uma matéria lá em matemática chamada matrizes e determinantes. Uma matriz é justamente uma tabela composta por linha e coluna, né? Linhas e colunas. É o mesmo processo de quando você jogava batalha naval. Lembra da batalha naval? Então você tinha linhas e colunas. É o mesmo processo quando você falava lá B4, A51, falava lá linha e coluna, a gente ia lá água ou destroyer, né? E aí você sabia localizar onde é que estava pela linha e coluna. E essa localização é o endereço de célula aqui, que a gente tem no Excel, né? Essa localização é, por exemplo, esses retângulos aqui são as minhas células. São as minhas células, né? E cada retângulo desse tem um endereço. Por exemplo, quando eu clico aqui, aparece aqui em cima para mim A1, porque está na coluna A, na linha 1. Então, as minhas colunas são feitas por letras, né? E as linhas por números, que compõem o endereço da célula, juntando coluna com linha. Então, eu tenho aqui A1, né? Aqui, ó, B2, C3, ele até seleciona C3 e aparece aqui em cima, ó, C3. E assim por diante, ó, D4,
né? E a gente está vendo aqui que é um endereço. É claro que se eu quiser, eu posso dar um nome, em vez de dar um endereço, dar um nome a essa célula. Por exemplo, eu chego aqui no D4, em cima, escrevo assim, João, dou Enter. E agora eu renomeei, agora eu dei o nome dessa sala para João. Ó. Você pode ver que eu posso clicar em qualquer outra, mas se eu clicar lá no D4, está o nome de João. Certo? Mas isso é só para alguns cálculos mais avançados, quando a gente usa mais de uma planilha, que a gente quer voltar na planilha tal, a gente usa isso para facilitar a nossa memorização. Tá? Mas vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer aí o nome de João na D4. Tá? Entendido até agora, gente? O endereço da célula. Agora a gente vai passar a seleção de células. Como é que é isso? Né? Seleção de células. Eu seleciono uma célula clicando nela. Se eu quiser fazer seleção de mais de uma célula, eu faço uma seleção A1 e A2, A3, A4, A5, A6, tá vendo? Estou selecionando, por exemplo, vem até o E8. Fiz essa seleção aqui do A1 até o E8. Fiz uma seleção na diagonal, né? Então, isso é uma seleção. Agora, como é que eu escrevo essa seleção? Como é que o Excel entende seleção? Por exemplo, vou clicar aqui, só tem selecionado o A1. Eu quero fazer uma seleção do A1, esse que está ali. Eu ponho assim, A1, 2 pontos, até o E8. E8. Botei lá E8. Se eu der Enter, ele faz aquela seleção. Então, como é que é uma seleção? Primeira célula, 2 pontos, a última célula que eu quero. Tá? Se eu fizer isso, eu já estou dizendo para o Excel que eu quero a seleção de tudo aquilo. Se eu fizer uma seleção na diagonal, como foi o caso do A1 até o E8, foi uma diagonal, a gente seleciona todo o retângulo. Certo? Okay. Eu posso selecionar também, vem aqui agora de volta. Eu posso fazer seleções assim, fragmentadas, né? Alternadas. Então aqui, ó, eu clico aqui, A1 até A6. Clico no Ctrl e venho aqui e seleciono C1 até C6. Tá vendo? Fiz duas seleções. Tá? Apertando o Ctrl. Tá? Você fez a primeira seleção, vou fazer de novo. Fiz a primeira seleção, aí apertei Ctrl. Vou lá e faço a segunda, que ele prende a primeira para eu fazer a segunda. Então aqui eu tenho duas seleções também. Posso fazer o recurso do Ctrl. Ou, escrevendo, a gente pode fazer assim, ó. A1, 2 pontos, A6. Ele vai selecionar do A1 até o A6, essa coluninha. Ponho ponto e vírgula e digo qual a outra seleção que eu quero. Ó. C1, 2 pontos, que quer dizer até C6. Se eu der Enter, ó, o que ele vai fazer? Vai selecionar aquilo que eu já tinha feito, né? As duas seleções. Então, quando eu faço uma seleção, ponto e vírgula, outra seleção, eu posso fazer seleções ao mesmo tempo, mas alternadas. Tá bom, gente? O que mais que eu quero falar com vocês? Tem dois recursos muito importantes mesmo, que eu preciso falar com vocês. Tá? E uma coisa aqui também, essa barra aqui, funções, ela é super importante. Tem que estar sempre observando ela, tá? Sempre observando. Então, olha só, eu vou falar de auto-preenchimento. Tá? O que é o auto-preenchimento? O Excel tem embutido em si algumas sequências numéricas. Vou te dar um exemplo. Eu quero fazer uma lista de chamada, botar o nome dos meus alunos e preciso numerar de 1 até 45. Se eu não soubesse desse recurso, eu ia ter que ficar fazendo 1, 2, 3, assim vai. Poxa, eu vou ficar aqui um tempão até 45, né? Mas eu posso fazer o seguinte, numa sequência numérica, o recurso do auto-preenchimento é o seguinte, eu seleciono os dois primeiros números que eu quero, coloco só os dois, venho aqui na pontinha e arrasto. Aí o que ele vai criar para mim? Vai criar até lá embaixo, bonitinho, a sequência de números. Ele entendeu que eu comecei o 1, 2, e o próximo eu queria o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Né?
Ele entende também quando eu quero fazer uma sequência, por exemplo, dos números ímpares. 1 e 3. Tá? Seleciono os dois, ele já vai entender que eu quero os números ímpares. Ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Isso já está programado nele. Por exemplo, dos pares a partir do 2 ou 2, 4, 2 e 4. Seleciono o 2 e 4, venho aqui, ó, clico, prendo, arrasto para baixo. O que eu vou ter? Até o 24, 2, 4, 6, 8, sequência dos números pares. Certo? Também com algumas palavras, algumas sequências que a gente usa muito. Olha, gente, isso aqui que já tem programado nele, mas a gente pode até incrementar, a gente pode colocar mais sequências, tá? Mas já que é o nível básico, a gente só vai trabalhar com o que ele tem, tá? Por exemplo, eu chego para você janeiro. Certo? Janeiro. Aí eu venho aqui, ó, clico ali e arrasto para baixo. Ele vai já entender para quem? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Já colocou os meses ali do ano. Certo? Agora uma coisa importante que você precisa entender também. Eu vou aproveitar aqui falando de linha e coluna agora. Eu posso mexer no tamanho da linha e no tamanho da coluna. A coluna, por exemplo, quando eu venho aqui entre uma e outra, ó, eu paro o mouse, ele até muda o formato dele, ó, uma setinha para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Se eu clicar e arrastar, eu aumento a largura. Eu posso fazer isso também aqui, ó, na altura da linha, tá? Então isso tudo é personalizável, certo? Vou voltar aqui que eu só quero mexer na altura, tá? Eu posso, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira. Quero botar os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Já colocou. Vou aumentar aqui, ó. Chegar aqui entre uma e outra, ó. Clicar e arrastar para o lado, ó. Certo? Beleza? Então, esses são algumas sequências que o Excel faz. Tanto faz na coluna como na linha. Eu posso botar isso aqui também, ó. Na linha aqui, ó. Janeiro. Né? Janeiro, pegar aqui e puxar, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. E assim por diante. Certo? Funciona tanto em linha quanto em coluna. Ok? A última informação para vocês, para não ficar pesado demais, tá? Eu vou colocar para vocês agora que a gente chama de autoconclusão. O que é autoconclusão? Eu vou escrever aqui, ó. Imagina que eu estou fazendo uma planilha com pessoas que trabalham numa escola. Professor, trabalham não, fazem parte da comunidade escolar. Aluno, né? Inspetor, estagiário, diretor. Aí imagina que você está botando isso e o nome das pessoas aqui do lado. Aí tem um outro que é aluno. Aí você, pô, vou ter que escrever aluno de novo? Não. Só da letra A, ele vai colocar para você lá. Esse é aluno. Se você botar o D, ele já vai entender que é o diretor. Então ele vai criando esse recurso de autoconclusão. Botar o I, ele vai entender que é um inspetor. Aqui era um estagiário. Ele já bota a letra E, ele já vai entender que é o estagiário. Bota de novo A, aluno, de novo A, aluno. E assim ele vai fazendo essa autoconclusão para você, em vez de você ficar escrevendo, né, o texto inteiro. Tá bom? Um recurso interessante, mas que só funciona também nesse bloco. Se eu der um espacinho aqui, ó, escrever aluno, ele não vai pegar aluno, porque já não estou dando sequência um embaixo do outro. Tá bom? Então, gente, o que a gente viu? A gente viu endereço de célula, a gente viu seleção de célula, a gente viu linha, coluna, intervalos, a gente viu células alternadas, a gente viu autopreenchimento, essas sequências, e autoconclusão, aí quando ele conclui a palavra para a gente. Tá certo? Deixa eu ir para a câmera da frente aqui, me despedir de vocês. Gente, foi uma alegria estar com vocês aqui de novo. Tá? Espero que vocês estejam gostando. Dá um
joinha pra gente. A gente está com o grupo do WhatsApp lá. Vai lá, dá uma força lá, tá bom? Interage aí com a gente para que a gente possa concluir esse ano aí, esse curso de Excel de uma forma brilhante que seja útil para todos nós. Tá bom? Um abraço, fico com Deus, falou, fui.